uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A quem você é leal? Cada dia que vocês vivem agora é crucial e muito importante para o seu destino e a sua sina. Por isso, devem valorizar tudo o que possuem e cada minuto que passa. Vocês precisam aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível para se darem os maiores ganhos, de modo que não terão vivido esta vida em vão. Talvez se sintam confusos sobre o porquê de eu falar essas palavras. Francamente, não estou satisfeito com as ações de nenhum de vocês. Porque as esperanças que eu tenho tido para vocês não são meramente o que vocês são agora. Assim, posso expressar isso desta maneira. Vocês estão todos muito na beira do perigo. Os seus antigos clamores por salvação e as suas aspirações anteriores de perseguir a verdade e buscar a luz estão chegando ao fim. É assim que vocês me recompensam no fim, que é algo pelo qual eu nunca ansiei. Eu não desejo falar contrariando o fato, porque vocês me decepcionaram enormemente. Talvez não desejem deixar a questão assim e não desejem encarar a realidade. No entanto, eu devo fazer a seguinte pergunta com solenidade. Em todos esses anos, com o que o coração de vocês se encheu? A quem o seu coração é leal? Não digam que a minha questão chegou de repente demais, e não me perguntem por que eu coloco tal questão. Vocês devem saber isto. É porque eu conheço vocês bem demais, me importo demais com vocês e dedico demais do meu coração ao que vocês fazem que eu os questiono repetidamente e suporto dificuldades indizíveis. No entanto, o que recebo como retribuição é desprezo e resignação insuportável. Vocês são tão omissos para comigo. Como eu não poderia saber nada disso? Se vocês acreditam que isso poderia ser possível, isso prova ainda mais o fato de que vocês, na verdade, não me tratam com bondade. Então eu lhes digo que estão se enganando. Vocês todos são tão inteligentes que não sabem o que estão fazendo. Então, o que vão usar para me prestar contas? A questão de mais interesse para mim é a quem o coração de vocês é leal. Eu também gostaria que cada um de vocês organizasse seus pensamentos e perguntasse a si mesmo a quem é leal e por quem vive. Talvez você nunca tenha considerado essa questão com cuidado. Então, permita-me revelar a resposta a você. Todos aqueles que têm memória vão confessar este fato. O homem vive para si mesmo e é leal a si mesmo. Eu não acredito que sua resposta seja inteiramente correta, porque cada um de vocês existe em sua vida respectiva, cada um lutando em suas próprias aflições. Portanto, aquilo a que vocês são leais são as pessoas que amam e as coisas que os agradam, e não são inteiramente leais a si mesmos. Como cada um de vocês é influenciado pelas pessoas, pelas ocorrências e pelas coisas a seu redor, vocês não são verdadeiramente leais a si mesmos. Falo estas palavras não para elogiar o fato de vocês serem leais a si mesmos, mas para expor sua lealdade a uma coisa qualquer. Porque, ao longo desses tantos anos, eu nunca recebi lealdade de nenhum de vocês.
Vocês me seguiram esses tantos anos, no entanto, nunca me deram nenhum iota de lealdade. Em vez disso, vocês giraram em torno das pessoas que vocês amam e das coisas que os agradam, tanto que elas são mantidas perto do coração de vocês e nunca são deixadas de lado, em nenhum momento, em nenhum lugar. Quando vocês se tornam ansiosos ou apaixonados a respeito de alguma coisa que amam, sempre é durante o tempo que estão me seguindo, ou mesmo enquanto estão escutando as minhas palavras. Então eu digo, vocês estão usando a lealdade que eu peço a vocês para, em vez disso, valorizar e serem leais aos objetos de sua afeição. Apesar de poderem sacrificar uma ou duas coisas por mim, isso não representa vocês por inteiro e não mostra que é a mim que vocês são verdadeiramente leais. Vocês se envolvem nas empreitadas pelas quais são apaixonados. Alguns são leais a filhos e filhas, outros a maridos, esposas, riquezas, trabalho, superiores, status ou mulheres. Por aquilo por que vocês são leais, vocês nunca se sentem cansados ou entediados. Em vez disso, vocês cada vez mais anseiam por possuir quantidades e qualidade maiores das coisas a que vocês são leais, e vocês nunca se desesperaram. Eu mesmo e minhas palavras somos sempre empurrados para a última posição absoluta em termos das coisas a respeito das quais vocês são apaixonados. E vocês não têm escolha além de colocar isso em último lugar. Alguns até deixam o último lugar para algo a que ser leal que ainda estão por descobrir. Eles nunca mantiveram nenhuma quantidade de mim em seu coração. Talvez vocês vão pensar que eu exijo demais de vocês ou os acuso injustamente, mas alguma vez já pensaram no fato de que, quando estão alegres, passando tempo com a família, vocês nenhuma vez foram leais a mim? Em momentos assim, será que isso não os incomoda? Quando seu coração estiver cheio de alegria ao receber pagamento por seu trabalho, por acaso vocês não se sentem desanimados por não terem se provido de verdade suficiente? Quando foi que vocês choraram por não ter recebido a minha aprovação? Vocês torturam seu cérebro e se esforçam ao máximo por seus filhos e filhas, mas ainda não estão satisfeitos. Continuam acreditando que não foram diligentes para com eles, que não dedicaram todos os seus esforços. Mas, para mim, vocês sempre foram negligentes e descuidados, mantendo-me apenas em suas memórias e não permanecendo em seus corações. A minha devoção e os meus esforços para sempre ficam sem ser sentidos por vocês, e vocês nunca tentaram entender. Vocês meramente se dedicam a uma breve reflexão e acreditam que será suficiente. Esse modo de lealdade não é aquilo porque há muito tem ansiado, mas aquilo que há muito tem sido uma abominação para mim. No entanto, independentemente do que eu digo, vocês vão continuar a admitir apenas uma ou duas coisas e serão incapazes de o aceitar por completo, porque vocês são todos muito confiantes e sempre escolhem a dedo o que aceitar das palavras que eu proferi. Se vocês são assim, eu tenho métodos reservados para combater a sua confiança em si mesmos e os usarei para que vocês reconheçam que todas as minhas palavras são verdadeiras e não uma distorção do fato.
Se eu fosse agora colocar algumas riquezas na frente de vocês e dissesse que escolhessem o que quisessem, sabendo que eu não iria condená-los, então a maior parte iria escolher as riquezas e deixar de lado a verdade. Os melhores entre vocês abririam mão das riquezas e escolheriam a verdade com relutância, enquanto aqueles entre as duas alternativas iriam agarrar as riquezas em uma mão e a verdade na outra. Dessa maneira, não se iria evidenciar como vocês realmente são. Quando escolhem entre a verdade e qualquer coisa que vocês são leais, todos vocês tomarão tal decisão e sua atitude vai permanecer a mesma. Não é verdade? Não há muitos entre vocês que flutuaram entre o certo e o errado? Em disputas entre positivo e negativo, preto e branco, vocês certamente estão cientes das escolhas que fizeram entre a família e Deus, entre os filhos e Deus, entre paz e perturbação, entre riquezas e pobreza, entre status e mediocridade, entre terem apoio e serem deixados de lado e assim por diante. Entre uma família em paz e uma família partida, vocês escolhem a primeira opção e sem nenhuma hesitação. Entre riquezas e obrigação, vocês mais uma vez escolhem a primeira opção, mesmo sem desejo de voltar à praia. Entre o luxo e a pobreza, vocês escolhem a primeira opção. Entre filhos, filhas, esposas, maridos e a mim, vocês escolhem as primeiras opções. E entre a noção e a verdade, vocês mais uma vez escolhem a primeira opção. Confrontado com todos os tipos dos seus atos malignos, eu não tenho outra coisa senão perder minha fé em vocês. Eu fico absolutamente estupefato que o coração de vocês seja tão resistente a ser amolecido. Muitos anos de dedicação e esforços aparentemente só me trouxeram sua renúncia e perda de esperança em mim. No entanto, as minhas esperanças por vocês crescem a cada dia que passa, porque o meu dia já foi completamente colocado diante de todos. No entanto, vocês continuam a buscar aquilo que pertence à escuridão e ao mal, e se recusam a largá-lo. Assim, qual será o resultado para vocês? Já pensaram nisso com cuidado? Se lhes pedissem para escolher mais uma vez, então qual seria a posição de vocês? Será que ainda seria pela primeira opção? O que você me daria ainda seria decepção e tristeza miserável? Seu coração ainda teria só um pouquinho de calor? Vocês ainda estariam sem saber o que fazer para confortar o meu coração? Neste momento, qual é a escolha de vocês? Vocês vão se submeter às minhas palavras ou se cansarão delas? O meu dia foi revelado bem na frente dos seus olhos, e o que vocês encaram é uma nova vida e um novo ponto de partida. No entanto, devo dizer-lhes que este ponto de partida não é o início de uma nova obra passada, mas o fechamento da antiga. Quer dizer, esse é o ato final. Acredito que vocês vão entender o que é fora do comum em relação a esse ponto de partida. Mas, um dia, em breve, vocês vão entender o verdadeiro significado desse ponto de partida. Então vamos juntos passar por ele e introduzir o próximo desfecho. No entanto, o que continua me incomodando é que quando vocês têm pela frente injustiça e justiça, sempre escolhem a primeira opção. Mas isso tudo está no passado de vocês.
eu também espero tirar da minha mente aquilo que aconteceu no passado de vocês, uma coisa após a outra, apesar de isso ser muito difícil de fazer. No entanto, eu tenho meios muito bons para conseguir fazer isso. Que o futuro substitua o passado e permita que as sombras do passado de vocês se dispersem em troca do seu verdadeiro eu de hoje. Isso significa que eu vou ter que incomodá-los para fazer a escolha mais uma vez para ver a quem vocês são leais.